Bom dia. Eu tô no hospital porque eu fiz uma cirurgia e passei um laser, por isso que eu tô um pouco inchada e sem maquiagem. Mas Salomão é muito maior do que eu e eu resolvi fazer a live mesmo assim, porque temos que seguir com ele, independente. E eu tô me sentindo bem, então vamos que vamos, né? Hoje estamos no capítulo 9, vamos ler o verso 3. Ele diz assim: esse é o mal que há entre tudo o que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração enquanto vivem. E depois disso vão aos mortos. Uau! O Salomão, quando quer botar a gente para baixo, ele põe, né? É um verso direto, é cru, é um tema cru, né? Tem maldade no coração dos homens. Como assim? A gente nasce puro, tem maldade, como assim, né? Então, vamos olhar sistemicamente o que ele está falando. Eu não quero moralizar o texto, entendeu? Não está na minha função. E Salomão não está dizendo que o ser humano é mau por natureza. Ele está descrevendo um processo interno. Então, os últimos 3 capítulos eu fiz uma listinha, é absolutamente claro, né? Então, no verso 1, ele fala assim que a gente não controla os efeitos da vida. Oi, Dri. Agora é o certo. Então, no verso 1, ele diz que a gente não controla os efeitos da vida. No verso 2, ele está dizendo que todos nós temos o mesmo destino, não importa o que a gente faça. No final do filme, o que acontece? A gente morre. Esse é o final. Todo mundo igual. E hoje, no verso 3, ele está falando que quando a gente não aceita isso, o nosso coração se desorganiza. É isso que ele está falando. Sistemicamente, eu vejo isso o tempo todo. Quando alguém acredita, mesmo que inconscientemente, isso não deveria ter acontecido comigo, foi ontem, nós lemos, ou depois de tudo que eu fiz, o meu pagamento devia ser diferente, né? Eu deveria ter uma recompensa, e a vida não te dá recompensa. E também ontem eu sou exceção, porque eu sou doutor, porque eu sou presidente, porque eu sou gerente, porque eu sou qualquer coisa que eu sou. Então a vida tem que me tratar de uma forma diferente. Não trata. E aí, quando a vida não trata de uma forma diferente, surge uma ruptura, né? E aí é uma dor que é inevitável, né? Alguém que eu amo não me ama. É uma dor inevitável. Como é que eu posso obrigar o outro a me amar? Impossível. Eu perco um ente querido. É uma dor inevitável. Eu não tenho como evitar o fim da outra pessoa, né? Então, esse sofrimento da pessoa, quando a gente nasce, quando a gente resiste à normalidade, ao que está acontecendo, quando a gente resiste, aí é o que Salomão chama de mal e que nós entendemos como pecado, né? Então, o Salomão não está falando que isso é pecado. Ele diz que quando a gente não aceita o pecado, qual é o pecado? Quando a gente não aceita a realidade que a gente não pode modificar, então a realidade tal como ela é, o que acontece com o nosso coração? É isso que o Salomão está falando. O coração endurece, a gente fica amargo, fica cínico, né?
E aí, quando a gente fica amargo, fica cínico, o coração perde o eixo porque não encontra um lugar para dor, né? Então, Hellinger tem uma frase muito boa: quem rejeita a realidade paga um preço alto. O sofrimento aumenta quando lutamos contra aquilo que é. Hellinger, eu lembro dessa frase: tudo aquilo que você luta contra gruda em você. Então, eu preciso me livrar disso. Não, dá um lugar para isso. Então, o coração endurece, o coração se desregula quando o sentimento aparece e a gente não dá um lugar para ele. A gente quer se livrar. Para quem entrou agora no meio do caminho, eu estou no hospital porque eu fiz um laser, eu fiz os tratamentos que eu precisava fazer, mas como eu expliquei no início, Salomão é maior do que eu, meu compromisso com ele é maior que eu, meu compromisso com vocês também é. Então hoje só eu estou enfaixada, mas amanhã já estou sem faixa, normal, na boa, tá bom? Estou me sentindo bem. Pode ser que eu enrole um pouco a língua por causa da anestesia, mas vamos lá. Paciência comigo, tá bom? Então, sistemicamente, esse verso 3, ele fala o quê? Que o problema não é perder, não é adoecer, não é fracassar e também não é morrer, porque todo mundo vai morrer. Qual é o problema? O problema é a gente não aceitar. Está nos 3 versos falando a mesma coisa. Não aceitar causa problema. Vera, que bom te ver aqui. Não assusta, tá tudo bem. Laser, essas coisas. Depois eu conto. Então, vamos ao Salomão, que é o que interessa. Então, o problema é não aceitar. Quando a gente rejeita a realidade, o retorno, o coração se perde. Então, a gente perde um grande amor, fica lutando contra isso. A gente perde um emprego, né? Luta contra isso. Então, tudo isso causa um desvario no coração, né? Então, novamente, Salomão não está condenando o ser humano, ele está explicando o que acontece quando a realidade não é aceita. O Salomão fala do coração e o Hellinger fala que quando a gente não aceita a realidade, ela gruda na gente. É muito normal a gente dizer, não, eu preciso mudar, eu preciso me livrar do meu ciúme, eu preciso me livrar da minha raiva. E tanto Salomão como Hellinger dizem, não é se livrar, é um sentimento seu que está procurando um lugar. Tem que parar, respirar e colocar em algum lugar que você está para aquele sentimento, né? Porque a dor faz parte da vida. O desvario vem quando a gente briga com a vida. É aí que a gente machuca o coração, né? É aí que a gente se perde. Ai. Eu vou ler o verso de novo antes de entrar. Vocês entraram depois de eu ler, eu acho. Tem muita gente que entrou depois. Então diz assim, deixa eu procurar o verso. Nossa. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol. Ele está falando, qual é o mal? Qual é o maior mal que a gente pode fazer na vida? E esse mal, claro, está cheio de maldade. É o que ele fez. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Nossa, coração, mas porque tem desvarios do seu coração enquanto vivem. E depois disso, vão aos mortos. Ele está falando, gente,
O mal está em não aceitar a realidade. O mal está em não dizer sim, como diz Hellinger. Diga sim. Tem coisas que a gente não, tem coisas que a gente pode interfere, escolhas. Eu mesmo estou aqui porque isso é uma escolha. Eu escolhi, achei que eu tinha que melhorar meu rosto aqui na tela, sem filtro. E escolhi, e eu posso escolher. Agora, depois que eu escolhi, como eu falei ontem do fazendeiro, depois que ele plantou, a gente não sabe se a colheita vai ser boa, né? Ou o músico, depois que ele toca música, ele não sabe se o público vai gostar ou não vai gostar, se o público vai ficar ou vai embora, né? Então, de novo, o problema não é perder, não é adoecer, não é fracassar, nem é morrer. Tem consciência que temos o final, né? Então, Salomão não está condenando o ser humano, ele está explicando quando a realidade não é aceita. O que acontece quando a realidade não é aceita? Hellinger diz, quando a gente rejeita, aquilo que a gente rejeita gruda na gente, né? E que a dor faz parte da vida, né? O problema começa quando a gente briga com essa dor, né? Então, literariamente, eu trouxe Dostoiévski e Sófocles, né? Um russo e um grego. E os dois afirmam a mesma coisa. O que enlouquece o ser humano não é a dor, nem saber que vai morrer. O que enlouquece o ser humano é a recusa em aceitar isso. É a recusa... Oi? Meu marido diz que eu estou de burca hoje, estou de... Então, quando a gente recusa os nossos limites, tem coisas que a gente não pode fazer. Quando a gente recusa a condição humana, quando a gente se recusa a ser igual, nós somos todos iguais. O destino de todo mundo é o mesmo. E a gente perde tanto tempo lutando contra o destino, né? É o mesmo. É tão mais fácil. Ok, quando for é. Enquanto isso eu vou vivendo um dia de cada vez, inclusive aqui fazendo uma live enfaixada. Meu filho me ligou, mãe, pelo amor de Deus, você não vai fazer? Eu fiz a cirurgia ontem. Olha como eu estou hoje. Está um pouco rosa, porque eu fiz o laser, e o laser incha um pouquinho, mas está maravilhoso, né? Então, quando a gente tenta ser exceção, quando a gente tenta... A Vânia diz, aceitar é bem mais leve, né? Deixa eu dar bom dia para quem entrou. Peraí. Vânia. Rose, bom dia. Vanessa, bom dia. Bom dia, querida. Meu filho, não sei se ainda tá. Verinha Vasconcelos, que linda. O Zerinho também entrou. Lenita, bom dia. Vânia, bom dia. Deise, eu falei já. A Deise entrou, eu saí. Mas a Deise, eu e a Deise, a gente se entende. Né, Deise? Então, é isso. Então, vamos embora. Vamos continuar. Vamos ver. Vamos ver o que diz Salomão. Então, tem uma sabedoria antiga que atravessa séculos. 3.000 anos. Vocês sabem quantos meses e dias são, sabe? São 3.000, são 1.000 vezes mais 1.000 e mais 1.000. 1.000 dias. Anos. Não é dias, anos. Cada ano tem 365 dias, você faz a conta. Então, vamos lá. Então,
Então, o que enlouquece é a recusa dos limites, isso eu já falei, a recusa que a gente é igual aos outros, a dor vem quando a gente tenta ser diferente dos outros, né? Então, não é moral, não é estrutural, quer dizer, não é moral, é estrutural, desculpa. Anestesia. É uma sabedoria antiga. Então, deixa eu ver aqui, que hoje eu fiz realmente... Incrível como a anestesia, a gente acha que não afeta, mas afeta. Não tenho... Eu fiz a visão literária, eu estou tentando ver se eu botei ela aqui embaixo. Sim, eu falei, mas não falei do que eles falam. Bom, vai estar no texto a visão literária e a visão filosófica. Tá super legal, mas eu não sei não sei onde eu pus. Então vamos ao filme que está aqui. Vamos ao que temos. Então, as perguntas... Filme. Antes do filme, tem as perguntas. Hoje eu não vou nem falar para vocês passarem essa live adiante, porque realmente é uma live de alguém que saiu da anestesia. Então, é o que é, né? Então, em que situação da minha vida a dor começou a me endurecer por dentro em vez de me abrir? Onde aconteceu isso? Tem alguma situação? É bom a gente se olhar. Eu tenho algumas situações de dor difíceis e que talvez tenham me endurecido. Então eu vou olhar para elas, né? E vou me abrir para dar um lugar para essa dor dentro de mim. Onde em mim algo se desviou. Então, quando eu digo assim, eu ouço muito no consultório, eu não deveria sentir isso, né? É uma evitação, eu não deveria. Eu não deveria sentir raiva, eu não deveria sentir cansaço, eu não deveria sentir desânimo, eu não deveria sentir inveja, eu não deveria sentir impotência. Né? Nada disso eu deveria sentir, mas eu sinto. Então, se eu entro em contato com esse sofrimento, o que em mim hoje, com dignidade, centrada, eu poderia olhar para esse sofrimento e atravessar? É uma pergunta para se pensar. O que em mim eu precisaria olhar com dignidade e atravessar. Talvez um apoio, um limite, um pedido, ou até uma pausa. Tô aqui, pausa, né? Então vamos ao filme. O filme é um filme antigo, mas eu vi há bastante tempo, né? Chama-se Ladrões de Bicicleta. Não sei, quem viu? Filme italiano, Ladrões de Bicicleta. Né? Então vamos lá. Acontece quando o personagem a história é a seguinte: ele perde o emprego, ele está muito tempo, não perde o emprego, apaga. Ele está muito tempo sem emprego, né? E finalmente ele consegue um emprego. Então, mas só que para esse emprego ele precisa ter uma bicicleta e ele não tem. Então ele, a mulher e o filho, todo mundo trabalha, dá um jeito, ganha um dinheirinho para ele comprar a bicicleta. Então ele vai
todo feliz de bicicleta, trabalha, e quando ele sai, roubaram a bicicleta dele. Não tem mais bicicleta. E daí ele decide roubar uma bicicleta. Já que roubaram a dele, ele tenta roubar. Só que ele é flagrado, né? E todo mundo se volta contra ele. Você roubou a bicicleta. E o filho dele está lá assistindo. Está assistindo o pai, viu o pai tentando roubar uma bicicleta e todas as pessoas viram, né? Mas o dono da bicicleta, que conhecia o personagem principal, disse que não vai denunciá-lo. Ele sabe que Antônio não é um criminoso, ele sabe que o Antônio está quebrado, então ele fala, não, pode ir embora, não vai acontecer nada, né? Então o filme não mostra uma redenção heróica, não tem uma solução prática. A bicicleta que foi roubada dele não é recuperada, né? Então, aquele momento duro, ele chama-se Antônio, o personagem, que ele tenta roubar a bicicleta. Depois desse momento duro de tentar roubar a bicicleta, vem algo que é devastador, que é justamente por ser tão humano, né? Porque o dono da bicicleta decide não denunciá-lo. Percebendo, né? Então, mas algo essencial fica de pé, o vínculo, né? Então, o final do filme é muito bonito. Ele mostra que a dor do Antônio de ter sido roubado na bicicleta, ele não perde a dignidade, não perde o ser humano que ele é. Ele aceita o destino. Roubaram minha bicicleta. Mas ele não atravessa sozinho o vínculo dele com o filho. Então ele atravessa a cena final, ele atravessando no meio da multidão de mão dada com o filho. A câmera pega eles de costas. Então, é um filme muito bonito, como um filme italiano, tocou muito meu coração. Se vocês acharem para ver, eu acho que vale a pena. De que foi assim, ele aceitou. Ele, é claro que você vai dizer, ele poderia ir para a polícia, ajudar a procurar, mas não é, esse não é o que ele, o filme não é sobre o que ele poderia. O filho trata de algo que aconteceu e que ele tentou fazer diferente e se deu mal, e mesmo assim não perde a dignidade, mesmo assim ele tem o filho do lado e continua ali. E aí o que acontece fica na imaginação de cada um. Ok, bom dia, Cida, Ângela, Elza, bom dia. Meta, bom dia. Ivete, não, Irene Botega, bom dia, querida, faz tempo que você não está aqui. Francisco, bom dia, Francisco. Vânia, bom dia. Rose, bom dia. Nossa, bom dia. Acho que eu falei bom dia para todo mundo. Se eu te pulei, meu bom dia para você. Antes da gente ir para a meditação, para quem entrou depois, eu estou falando do hospital. Eu fiz uma cirurgia pequena e passei coisa de mulher, para ficar com a pele bonita, brilhante. Estou de burca, de véu, né? Ó, tá entrando a Irani. Então, mas eu tô bem e senti no meu coração que eu não podia falhar com o coração, com Salomão, nem com vocês. Então, o que aconteceu? Como eu tomei anestesia,
Eu escrevi o que eu queria falar, mas eu não sei onde eu escrevi, não estou achando. Então hoje é o que deu, ok? Vamos para a meditação. A meditação eu consegui salvar. Então quem entrou agora, vamos meditar. Vamos, primeiro, desculpa, solta o ar. Depois inspira. Segura 2 e solta bem devagarzinho pela boca. Inspira em 4. Segura 2 e solta bem devagarzinho pela boca. Solta em 6. Imagina uma situação difícil que você está vivendo agora. Imagina uma situação difícil que você está vivendo agora. Não é para analisar, só imagina a situação, só reconhece. Quando isso acontecer, veja onde está no seu corpo. Estamos dando lugar para isso, que é só o que essa situação pede. Um lugar. Esse lugar pode ser no peito, pode ser no estômago, pode ser nos ombros. Né? Dá um lugar para essa situação. Respira. Deixa uma frase chegar, fala assim: isso dói. Essa situação difícil dói. Mas ela não é injusta. Ela é como ela é. Não é como deveria, como eu acho que deveria ser. Só dói. Entre em contato com a dor e localiza ela no seu corpo. E aí você traz mais uma frase que é: mesmo assim eu posso permanecer inteiro. Mesmo assim eu posso permanecer inteira. Agora vamos para a cena final do filme, que é o personagem principal, Antônio, caminhando com o filho dele, né? No meio da multidão, de mãos dadas. Não teve solução, mas teve vínculo. O Salomão está nos apontando o tempo inteiro que a gente perde muito tempo, joga tempo pelo ralo, tentando mudar o que é inevitável e perdendo a possibilidade do vínculo, que é o que importa. Então, sente aí na sua meditação como você pode caminhar hoje, sem ter todas as respostas, sem resolver tudo e sem se perder de si mesmo, né? Como podemos caminhar com toda essa dor? Respira. Fica uns minutos nesse lugar da dor, aceita a dor, com sua presença física, emocional e espiritual. Quando você estiver bem, pode abrir os olhos. Então, hoje, Salomão, eu vou falando aqui, você abre no seu tempo, tá? Salomão nos mostrou algo essencial. O sofrimento faz parte da vida. Não tem vida sem sofrimento. Mas tem que prestar atenção, porque o coração perde o rumo quando não encontra, quando essa dor e esse sofrimento não encontram um lugar. Então, o essencial que eu estou entendendo hoje para a gente aprender é que quando tem uma dor, dói. E eu preciso localizar no meu corpo onde eu vou colocar essa dor. No ombro, no coração, na barriga.
onde eu vou colocar essa dor, né? Então, amanhã vai ser melhor ter uma fresta de esperança dentro dessa condição humana. Então, se você sente que o Salomão tem ajudado você, os versos do Salomão têm te ajudado, continua aqui comigo. Amanhã já vou estar sem faixa para quem entrou depois. Deixa eu dar bom dia para quem entrou no finalzinho. Hoje eu não vou falar para vocês compartilharem, porque tem gente que vai assustar, né? Então, Afife, bom dia. Mani, bom dia. Irani, bom dia. Cida, bom dia. Ângela, bom dia. Eisa, bom dia. Crase. Às vezes vocês põem os nomes que para mim são difíceis de ler e eu tô sem óculos. Bom, constelação, Irene Botelha. Tão bom ter consteladoras aqui junto comigo. Quem não tá no grupo do Rei Salomão, e no grupo do Rei Salomão, o que acontece? Acaba a live, eu transcrevo a live toda e ponho lá no grupo. Então, as pessoas que não tiveram condições de assistir a live toda, entraram no finalzinho, podem ler todos os comentários sistêmicos, que sou eu que faço, baseado em Hellinger, claro. Trago os filósofos, trago os historiadores, trago um filme e a meditação que vocês participaram, tá bom? Então, mais uma pessoa acabou de entrar. Deixa eu ver. Ana Cristina. Bom dia, Ana Cristina. Então é isso. A gente segue junto, com alma, com sentido, e amanhã sem a faixa, linda e loira. Espero. Até amanhã. Desfrutem.